Fala pessoal, tudo bem? Mais uma edição aqui do Comando Talks, o podcast da Comando News, assessoria de imprensa que fala sobre assuntos relevantes da comunicação, do esporte, da cultura, do entretenimento, tudo que envolve a Comando Comunicação, a Comando News. A gente vai falar hoje sobre futebol, sobre carreira de treinador de futebol com o técnico Fernando Toné, que está aqui. Veio gentilmente veio aqui para conversar com a gente sobre carreira, mas eu lembro sempre antes para vocês se inscreverem no canal, ajudarem a gente a crescer cada vez mais e falarem com mais gente, né? Então, professor, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, tudo tranquilo. Tudo certo? Tudo certo. E aí deu como é que é, uma parada em Curitiba no momento? Sim, em casa, né, com a família, aguardando qual vai ser o novo destino aí para comandar equipes. Sobre isso, né, professor? A vida de treinador não é fácil, né? A questão de sempre estar mudando, né? É uma vida, depende do sentido, do ponto de vista, né? É uma vida difícil porque você não tem parada fixa, mas também é uma vida muito agradável porque a gente faz o que gosta e ainda recebe para isso, né? Sim, exatamente. E acho que é bacana, assim, até na tua carreira, né? A gente vai conversar sobre ela bastante depois, mas você teve experiências, digamos, de norte a sul do Brasil, praticamente, né? Se você contar a carreira desde o início como preparador físico, onde eu comecei, né, no Paraná Clube, dá para se considerar de norte a sul do país, eu tenho a vivência. Eu tive, né, já a felicidade de conhecer os 27 estados do nosso país. Que legal. Professor, é uma coisa até que é o assunto, a gente vai falar muito sobre essa questão do treinador de futebol, muito além do ambiente ali, né? Também que vai envolver isso. Sim. Mas, por exemplo, os jogadores, que acontece com o atleta, eles chegam no clube, eles conhecem lá, é um grupo, né? Digamos, formado geralmente por 26 a 30 e poucos jogadores ali, né? Um grupo que fecha. O treinador geralmente, quando muito, leva um auxiliar, leva um preparador físico, é o máximo que leva, né? Como é que é pro treinador chegar num clube, né? Assim, é diferente do grupo que está formado, ele chega praticamente sozinho. Como é que é chegar num clube assim? É tranquilo, Binder, é tranquilo. Eu comparo muito o treinador de futebol com um professor de escola ou de faculdade, enfim, um professor, né, em sala de aula. A cada ano você tem uma turma nova. Você tem 30, 40 alunos dentro da sala de aula em que você não conhecia nenhum. Sim. Às vezes só de cruzar no corredor, né? Às vezes cumprimentar um ou outro que é um pouquinho mais chegado, mas você não conhece a turma. E quando você troca de clube é a mesma coisa. Você conhece alguns jogadores porque já viu jogar, outros jogadores que já enfrentou contra, alguns às vezes que já trabalharam com você em outro clube e estão ali, mas a grande maioria a gente não conhece e vai conhecer no dia a dia. É muito parecido e é uma coisa tranquila, é natural e eu consigo lidar bem com essa situação. Bacana, e até interessante isso, porque você falou uma escola, né? Fiquei pensando, daí tem aquele lá que é mais expansivo, aquele que é mais calado, aquele que é mais arteiro até, né? Que é mais bagunceiro, e acho que nisso também tem dentro do elenco, né? Vocês têm que conhecer cada atleta, as características de cada um, e às vezes a maneira que o atleta vai receber a sua informação é diferente, porque nem todos vão entender da mesma forma, né? Que você está dizendo às vezes, né? Tem isso também, né? Exatamente, tem isso. Por isso que eu fiz a analogia com um aluno de escola, né? Porque tem todo tipo de jogador, né? Tem aquele jogador mais calado, tem o outro mais extrovertido, brinca em todas as situações, e a gente tem que saber lidar com cada um deles dentro daquilo que a gente aprendeu ao longo da carreira, né? Dentro da psicologia esportiva, inclusive, a saber lidar com cada personalidade para tratar todos bem e que todos se sintam bem acolhidos dentro daquela equipe para que a gente renda, né, dentro das competições. Professor, uma coisa assim que acho que quase ninguém pergunta para treinador de futebol quando dá entrevista, eu acompanho bastante, o que as pessoas não veem, a gente não vê, mas que faz parte do seu dia a dia como treinador de futebol, assim, que as pessoas nem fazem ideia que você tem que fazer lá ou que
não é muito comentado que você tem que fazer no teu dia a dia. Tem alguma coisa assim? Tem sim. A parte que a gente chama de administrativa, onde você elabora todas as sessões de treinamento, e isso não é na hora do treino, isso é em casa, é na sala de reunião, na sala da comissão técnica dentro do clube. E às vezes as pessoas acham que o jogador está ali só na hora do jogo, no final de semana, e treina, né, todos os dias, na hora do treinamento. Mas o treinamento vai muito além do trabalho realizado naquela sessão ali de 1 hora e meia. Porque após isso tem todo o feedback do treino, todo o relatório individualizado de cada jogador, o que ele fez, o que ele não fez, né, o que deixou de fazer. Se ele estava participando do treinamento durante sua totalidade, ou ele esteve no departamento médico, ou na fisioterapia, ou se ausentou por algum motivo. E tudo isso é analisado depois. É que nem uma escola, né? Para dar uma nota para o aluno, né? Digamos assim, né? E é que nem corrigir prova em casa depois, né? O trabalho do técnico não termina... Desculpa, não termina ali quando... termina o treinamento ou termina o jogo, né? Ele continua depois, assim, né? Sim, você analisa treino, muitas vezes o treinamento é filmado, né? Você assiste o treino novamente, faz análise do treino, monta a preparação de toda a semana, e isso é feito diariamente. A gente ajusta, né? Os ajustes de treinamento. Você tem uma programação na semana total, já completa, né? De domingo a domingo, mas dependendo do que acontece numa sessão de treino, muitas vezes a gente altera o tipo de atividade que vai ser feito no dia seguinte, né? Com base naquilo que você viu, naquilo que você analisou. Então, isso é revisado todos os dias, pós-treinamento, conversa antes do início do treino seguinte, e tudo isso demanda tempo. Então, você passa quase que 24 horas no dia, sem contar os jogos que a gente assiste dos adversários, para poder analisar, você passa quase que 24 horas do dia trabalhando com futebol. Sim, e é interessante que é um planejamento muito grande, né, professor? Assim, tudo isso que isso envolve, né? Que a gente o torcedor está acostumado a ver ali o jogo. A gente hoje em dia não há muito acesso à imprensa, né, para cobrir os treinamentos, porque é mais restrito. Então, quer dizer, a gente não tem ideia do que acontece, né? Quer dizer, tem todo um planejamento, toda uma logística pensada. Então, às vezes, viagens longas, né, que tem, às vezes atravessa o país para fazer um jogo. Então, tudo isso exige muito também do treinador, porque ele tem que, além, claro, da equipe toda, da delegação em si, mas dele que está planejando o melhor para o time, né? Sim. E isso a gente tem os setores, né, dentro da equipe profissional. Tem um profissional que é contratado, que é o supervisor de futebol, que geralmente faz essa logística de viagem, deslocamento, para que o atleta tenha o maior conforto possível e esteja descansado para que renda aquilo que a gente espera, né, nas partidas, nos jogos oficiais. E assim, uma coisa que é interessante a gente falar também é que hoje, até os jogadores, muita rede social, né, muito acesso às informações pessoais, assim, e não só pessoal, mas até os treinadores também com rede social, né? É bem importante ter para divulgar o trabalho do treinador e falar, né? Só que ao mesmo tempo também, se o time não está jogando bem, vai ter crítica ali, né, na rede social, vão criticar, E como é que para o treinador lidar com isso? Porque ao mesmo tempo que ele tem que ter uma certa exposição, que precisa para ser reconhecido, mas ao mesmo tempo também abre espaço para qualquer um reclamar, né? Ou protestar. Como lidar com isso para não influenciar no trabalho do dia a dia ali, isso? Tranquilidade. Tem que ter muita tranquilidade para saber assimilar quando vem alguma crítica, né? Não só ficar contente quando tem os elogios, quando a equipe está bem, mas tem que estar preparado para quando você passa naquela fase chamada fase ruim, em que vão vir as críticas, e a resposta é uma palavra só, é tranquilidade. Então, legal. Todo mundo que eu converso sobre você, assim, sobre a sua pessoa, citam muito uma característica sua, que é o seu professor, né? Assim, professor, não professor Luxemburgo, tô falando professor que conhece, de conhecimento, né? Não professor, né? Mas é professor do conhecimento, né? Então, eu queria saber, assim, se
se vê assim também? Porque, assim, tem aquele treinador que é o paizão, tem aquele outro que é mais duro, que é mais, assim, que não tem muito relacionamento com os jogadores, assim. Tem aquele que gosta de ensinar, assim, que passar alguma coisa. Você se vê dessa forma também como profissional, assim? Eu acredito que sim, né? Porque é uma característica que eu tenho, que eu carrego desde pequeno, desde a época que eu jogava, desde a época que eu era atleta ainda de futebol. Eu sempre tive esse perfil de orientar, né, de recomendar, de sugerir, de realizar algumas mudanças. Então, nesse sentido, claro que cada um tem, não existe melhor ou pior, né? São características diferentes, mas sim, a maioria das pessoas realmente me reconhece por isso. O fato de eu ter sido professor universitário também por quase 10 anos me ajuda muito na parte de metodologia, na forma de ensinar. Não é ensinar o atleta, porque o atleta profissional não precisa ser ensinado. Ele já sabe o que ele tem que fazer, mas na forma de orientar o atleta, na forma até de cobrar, né? Na hora de cobrança realmente, de exigir alguma coisa que saia de uma maneira quase perfeita. Então você tem que saber, tem que ter um certo caminho para você organizar todas essas ideias e poder cobrar, fazendo com que o atleta entenda o que você quer. E nesse sentido eu tomo muito cuidado sempre, e por isso que eu acredito que me ajuda. Uso metodologias individualizadas para cada atleta. Tem atleta que você tem que ser um pouco mais duro, um pouco mais firme. Tem outros atletas que você usa uma didática quase escolar. Tem outros que você tem que ser muito calmo, muito tranquilo, porque de outra forma você perde o atleta psicologicamente falando. Então, tudo isso o dia a dia te dá como experiência. Então, o fato de eu já estar há mais de 10 anos como técnico de equipes profissionais me dá essa condição. E eu tenho, repito não, né? Mas volto a dizer, enfatizo que eu tenho muita tranquilidade para lidar com essas situações. Legal. Professor, nisso também, puxando nesse aspecto, você já teve que tomar alguma decisão na sua carreira, assim, como treinador, uma decisão difícil que impactou positivamente ou positivamente, mas na carreira de algum atleta, que você tenha, assim, lembrança que aquela tua dica fez o cara mudar ou fez o cara... Alguma coisa que você fez que a carreira dele foi fundamental para que fosse para frente, assim. Tem várias situações, né? Tem situações de casos mais graves, casos ruins, né? Atleta envolvido com drogas, por exemplo. É um risco, né? Em que você descobre e tenta resolver esse problema de alguma forma. Em alguns momentos causa demissão do atleta. E depois você verifica que no futuro esse atleta realmente se recuperou. Sim, você fica feliz então, por isso, né? Talvez na hora a gente sente muito uma demissão de um jogador por esse motivo. A gente não expõe isso na imprensa, mas acontece. Acontece, tem isso também, né? Tem. E depois você vê que esse atleta se recuperou e talvez por causa daquela demissão ele acabou melhorando, né? Então essa é uma situação. Tem outras situações em que você... trabalha o atleta, trabalha fundamentos específicos com ele, porque você vê que ele tem uma deficiência e depois também você percebe que ele respondeu bem a esse tipo de treinamento e teve sucesso na carreira. Então, tem muitas situações em que a gente percebe que acaba ajudando o jogador. Mesmo na hora ele se sentindo prejudicado, no futuro você acaba ajudando. Porque tem que equacionar bem, né, isso, né, para não desmotivar o atleta, né, a ponto de ele falar, não tenho chance com esse cara mais, agora... E até para dentro do vestiário, ele não criar um problema para você, do tipo, que começa a montar uma panelinha contra o treinador, né, mas que ele tenha motivado. Então é uma linha bem delicada, né, essa, né? Assim. Exato, e nesse sentido, a minha grande preocupação e aquilo que eu tomo muito cuidado nos clubes que eu comando é dar muita atenção, principalmente para aqueles atletas que não estão jogando. Porque esses que estão... No dia a dia do treinamento, eu procuro ficar até o final do trabalho, observando aqueles atletas que não... Porque o atleta que é titular, o atleta que joga direto, ele não está preocupado se você está ali em cima dele olhando o que ele está fazendo ou não. Ele sabe que vai jogar, ele sabe que ele vai jogar, né? Por enquanto é ele. Agora, aquele que não joga, que fica no banco, que às vezes não é nem relacionado para o jogo, que não viaja, que fica treinando à parte quando o elenco tem jogos fora de casa viajando.
esse atleta que eu me preocupo e tenho muito mais cuidado. Então, no dia pós-jogo, por exemplo, em que o treinamento ele é dividido, os atletas que jogaram fazem um trabalho de recuperação ativa, né, o chamado regenerativo. Eu não fico com esses atletas. Eu fico com os atletas que não foram para o jogo, aqueles que não jogaram. Para poder e eu fico dando atenção a eles, acompanhando o treinamento, às vezes até comandando esse treinamento, mas do início ao fim. Até para eles eles saberem que tem... sentirem que ó, o professor está aqui, ele está nos olhando, ele está nos dando atenção, a oportunidade vai aparecer, a hora que aparecer ele tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Exatamente. Para não desmotivar, a ponto de demora a precisar entrar, né? E ele não está em condições psicológicas de entrar, né? Pô, o cara nunca me olhou lá, nunca me viu. Exatamente. E agora quer me colocar, e né? deixar motivado, né? Deixar os atletas totalmente motivados. Sim. E aí você tem um grupo e não tem uma equipe, né? E não tem só 11 jogadores. Nisso, assim, professor, teve algum momento que você, acho que tem que falar sobre isso, que é importante. Qual que foi o momento mais difícil da tua carreira até hoje, assim, que você, nas suas passagens pelos clubes, que foi um momento muito complicado que você tenha vivido, assim, futebol? O rebaixamento da segunda divisão com o Potiguar de Currais Novos. Que foi recente agora, né? Não faz muito, faz um ano e pouco, né? Estadual de 2024. Mas assim, claro, porque... A gente não esperava, né? A gente não esperava, tinha time suficiente para permanecer, mas infelizmente as coisas que aconteceram, os resultados não ajudaram. E a gente também não fez, né, a vitória no dia que precisava. Sim. Empatou aquele jogo, era um jogo que precisava vencer, nem que fosse por um gol de diferença. A gente não conseguiu e isso me incomoda até hoje. Mas assim, é uma coisa que você, digamos, não encaixou, mas você acha que desde o começo do trabalho foi diferente, assim? Você sentiu que não estava indo, assim? Não foi desde o começo, porque a gente começou o campeonato muito bem. A gente iniciou no jogo de estreia, nós vencemos por 4-0. A estreia do estadual, no mesmo ano que o time é rebaixado. E oscilou demais durante a competição. Jogava um jogo bem, ganhava, outro jogo não ia bem, perdia. Aí depois empatava. Mas eu tinha, na época, a convicção de que o time não seria rebaixado. A gente tinha elenco para permanecer. Você tinha em você isso que não ia acontecer. Essa convicção. Mas, infelizmente, os resultados não nos ajudaram. Quando a gente ganhava, os que não podiam ganhar também ganhavam. Quando a gente perdia, os outros ganhavam e a gente não conseguia se recuperar na pontuação. Nós não fizemos um campeonato ruim, mas... Sim, e o interessante foi que, mesmo com o rebaixamento... Faltou um pontinho para permanecer. E depois você chegou a trabalhar no outro Potiguar, né? No Potiguar de Mossoró. Depois do rebaixamento, né? Aí eu fui para a série, logo depois. Mas sinal de que eles viram que o meu trabalho não era todo ruim. Que não caiu, mas alguma coisa tinha ali, né? Sim, eu não tiro a minha responsabilidade. Sim, porque não dá para tirar. Algumas pessoas já comentaram, professor, aconteceu, você não teve culpa, o trabalho foi bom. Falei assim, culpa eu tive sim. Fiz parte do processo, né? Eu me sinto culpado e isso me incomoda até hoje. Sim. Porque foi a primeira e espero que seja a única. Sim. Né? Eu tive conquistas, eu tive acessos, né? Sim. E disputei grandes competições, mas esse rebaixamento em 2024 me incomoda demais. Sim, mas todo treinador tem esse momento tem um rebaixamento para contar a história, ou tem um 7-1 da vida, né? É verdade. O 7-1 do Felipão tá aí para provar, né? Foi campeão no Mundial foi penta, né? 2002. Isso. E depois Sim. Tava no 7-1, então não tem o que fazer. E depois retomou a carreira, né? Acontece, então, assim, né? São coisas que acontecem, mas ninguém com certeza, né? Com certeza, se você conversar um dia com o Felipão, tiver a felicidade, ele vai falar sobre esse jogo, o que aconteceu e que provavelmente incomoda ele até hoje também. Sim, ele, o Parreira, né? Outro campeão também tava junto, né? Outro também. Campeão. E assim, tem a carta da Dona Luz que teve a carta. Né? Mas tem esses momentos também, né? Voltando ao Potiguar, aí eu acho que deu o que não deu um mês, eu acho, depois, 30 dias aí mais ou menos, eu assumi o Potiguar de Mossoró na Série D do Brasileiro e a gente fez até relativamente uma boa competição, não conseguiu, né, o acesso, Sim. que nem nós tivemos no Alto na época. Mas retomei a carreira rapidamente, depois do Potiguar Alecrim, daí do Alecrim
o Decisão desse ano, Decisão Sertânia lá no Pernambucano, que nós fizemos uma grande campanha. Uma grande campanha, pois é, uma campanha... Né? Chegamos nas quartas de final. Foi uma pena que, aí no caso, né, ao contrário, né? Um time que era candidato a rebaixamento. E que não, até, eu lembro, acompanhei, né? Você não foi com tanta, assim, achando que poderia chegar, né? Não, a missão era evitar o rebaixamento. E a gente ainda conseguiu uma vaga nas quartas de final da competição. Exatamente, e pegou o Sport, né? Que time de Série A. Né? Então é outro padrão, né? Atual campeão pernambucano, né? O Sport foi o campeão. E mesmo assim não foi assim, foi uma partida única, né? Inclusive. Jogo único na Ilha do Retiro. Retiro. Não tinha nem, não teve nem a volta, né? Para dar um refresco. Mas então é interessante isso. Você tem uma capacidade, sim, na profissão de se reinventar rápido, assim, pô, vamos lá, novo desafio, né? É interessante isso, assim, essa tua capacidade de se adaptar fácil, assim, você treinou o Marcelo Dias, treinou o Potiguar, daí treinou o Altos, treinou o Sertânia, teve cogitado para treinar o Paraná Clube uns anos atrás, né, antes acho que na outra vez que o time em 23, em 2023 eu recebi o convite, mas eu não pude, infelizmente. Gostaria de ter aceitado, mas não pude naquele momento. Pode ser que um dia, né? Porque não treinar o Paraná Clube, já que você tem uma história muito ligada, né? É daqui de Curitiba e tem uma história muito ligada por ter trabalhado lá em outras funções já, né? Sim, a minha carreira de comissão técnica começou no Sub-15 do Paraná Clube. Uhum. Do Sub-15 até o profissional. E aí depois mudando de função, né? Como de preparador físico para auxiliar técnico, algumas vezes técnico interino, coordenador do clube, fisiologista, tive uma passagem também no departamento de fisiologia. Quem sabe, né, um dia. Agora voltar como treinador. Seria uma experiência, seria legal treinar um time daqui, né, do Paraná, já que toda a sua vida é aqui em Curitiba, né? Já teve até a possibilidade, próximo do Cascavel, uma outra oportunidade também já, né? Também recebi convite na época, não, no mesmo motivo não pude, no mesmo motivo não, mas por motivo de saúde, por motivos, né? Eu não pude também aceitar no momento. Em alguns outros momentos tive convite também que eu estava empregado e aí eu não tenho hábito de deixar o clube e sair, a não ser que seja uma proposta espetacular. E acontece, né? Né? Irrecusável, e aí você acaba mudando. Mas caso contrário, eu procuro cumprir meu contrato sempre até o final. Por falar em proposta irrecusável, assim, a gente fala muito da questão da preparação. Ele falou que da visão de ser professor, de estar sempre estudando, né? Você, faz pouco tempo, concluiu lá a licença A da CBF, né? A Pro, que é uma licença que permite, que dá a possibilidade do treinador trabalhar em equipes do Brasil, do exterior. O que isso representa para você e, assim, né, o que isso... É uma vontade sua um dia ter uma possibilidade de treinar algum time fora, assim? Você pensa nisso? Penso. Já foi maior a vontade de treinar equipes fora. Mas devido à situação hoje que está o futebol brasileiro, muito treinador de fora vindo para cá... Tem bastante, né? E nós estamos perdendo o nosso espaço aqui. Eu, atualmente, responderia para você que essa vontade passou de trabalhar fora do país. Eu quero realmente crescer mais dentro da carreira como treinador aqui no Brasil, para valorizar o nosso país, para valorizar os nossos times e para mostrar que realmente existem, sim, bons treinadores aqui no nosso país. Tem muita gente boa, né? A gente tá tendo agora a Copa do Mundo de clubes. Você vê, o Renato Gaúcho lá e o Felipe Luiz são brasileiros, fazendo um trabalho. O Renato Gaúcho com o time até Fluminense, é um time que, né, que não tá no mesmo nível hoje do Flamengo ali, mas está conseguindo jogar bem, empatou com o Borussia, né? Teve um... Tá para se classificar praticamente, né? E você sabe por quê? Por quê? Isso. Sabe, claro que a opinião sempre é muito particular, é muito pessoal, né? Mas o futebol não é só treino. Sim. O Renato Gaúcho, que eu conheço dele, ele é um muito bom gestor de grupo. Sim, né? Muito bom. Porque tem gente que fala assim, o Renato Gaúcho é boleirão, é jogador, não sabe dar treino. Futebol não é só treino. E ele sabe dar treino, sim. Ele sabe mental, ele sabe dar treino, que o torcedor precisa, né? Ele é um jogador de muito potencial, é um ex-jogador que sabe, mas ele é muito bom gestor de grupo. Gaúcho como você também. Coincidência de ser gaúcho, mas dizem, né, que os gaúchos são bons profissionais, né? Aí
Tô tentando achar esse mercado. Mas é interessante. É assim, é muito bom gestor de grupo. Eu também gosto dele, viu? Ele tem um bom trabalho. E tá aí a mostra. E vou ser polêmico. E tem bons jogadores, né? O elenco do Fluminense não é igual ao Flamengo, claro, não, nesse momento não é igual. Mas tem bons jogadores. E eu estou muito feliz com a campanha que os times brasileiros estão fazendo nesse Mundial. E é legal, o Renato Gaúcho até, curioso isso, as pessoas, muitos não gostam e tal, mas, cara, eu acho que ele seria o técnico ideal para a seleção, assim, porque ele é um cara que, ele vestia aquela questão que você falou do grupo, dos jogadores, se fosse um brasileiro, para mim tinha que ser ele, assim, no momento. Dentro dos treinadores, você falou você, no caso, ali é um professor, né? Como os próprios atletas falam isso. Sim. O Renato Gaúcho, ele entra nessa linha paizão e também muito de entender, saber administrar, né? O Soares, que tá jogando agora no time lá do Los Angeles. Inter Miami. Junto com o Messi. Cara, ele adora o Renato Gaúcho. Sim. Pô, cara, aqui no Grêmio, né? Ele conseguia extrair do Soares o melhor do cara. Ele sabia. Mas não tem como não gostar do Renato. Os que não gostam do Renato exatamente. E é incrível, né? É assim, eu não sei, tem que perguntar o motivo, né? Por que não gosta. Mas é legal, ele entende muito bem isso, né? E eu acho que ele conhece. E eu acredito também, concordo com você, de que, na minha opinião, o Renato Gaúcho teria condições de assumir uma seleção brasileira. E outra coisa que eu acho que também ele usa muito a favor dele, ele quando ele faz todas essas... a coisa para a imprensa falar, aquele monte de coisa, é para proteger o elenco. Eu acho que é um pouco isso também, assim. Foco fica nele e os caras ficam e a característica dele também, né? Cada um tem... Mas acho que mas acho que ele sabe usar isso a favor, assim, para não chegar não chegar nos jogadores, entendeu? Assim, não ficar criando problema para eles. Não, deixa comigo que eu resolvo. Eu falo lá, eu resolvo. E as entrevistas que eu tenho escutado ultimamente do Renato Gaúcho me agradam bastante, porque... vai ao encontro daquilo que eu penso de futebol. Os times do Renato jogam para ganhar a partida. É uma coisa que você jogam para frente, jogam para ganhar, que é um futebol agradável de se ver, né? E uma coisa que ele falou, que gravou, que na hora eu pensei, eu falei assim, é exatamente o discurso que eu uso. Fala assim, eu não entro no jogo para não perder. Para não perder, exatamente. Eu não vou entrar e ele falou isso agora no Mundial. Eu não vou entrar na partida para não perder, independente do adversário. Analisa, respeita, estuda, mas eu vou jogar para ganhar. Para ganhar, é assim que eu penso também. Pior, dessa forma. Eu trabalho dessa forma. É a característica sua, né? Muito dos seus clubes, seus times aí sempre jogando para frente, jogando, né, com intensidade, buscando o gol, assim. E eu acho que hoje... Claro que tem jogos que não dá e aí você vai se defender. Sim. Não tem como. Mas você não entra em campo já pensando só em se defender e não perder o jogo. Você vai tentar jogar. Se não der, você se defende. Até um exemplo bom, não sei se você percebeu isso, mas o Botafogo fez isso contra o Paris Saint-Germain. O Botafogo não jogou na retranca. Ele apenas entendeu que ele tinha que... Ele sabia que ele era menos time que o Paris Saint-Germain. Ponto. Começou aí. Ele sabia que era menos time. Só que aquele negócio... Ele jogou, teve várias possibilidades de gol. Sim. Não foi só o gol do Igor Jesus que teve lá. Teve várias possibilidades. Então, mas acho que ele entendeu como ele não podia se expor tanto em certos momentos ali. E essa medida que eu acho que também não foi um time defensivo. Foi apenas um time sabendo das condições dele perante o adversário. E tem momentos que você acaba sendo defensivo sem querer ser defensivo. Outra equipe é tão forte, é tão superior, que ela vai te empurrando para trás e você tem que se defender, não tem como. E, professor, assim, uma coisa que eu queria perguntar, a gente falou muito da questão de... Até você citou que pensa em fazer a sua carreira se desenvolver mais aqui no Brasil, né? Pelo momento do futebol brasileiro e tal. Mas qual que é o seu grande sonho na sua carreira? Se falar assim, meu objetivo é esse, assim, chegar, o que você pensa assim daqui para frente, assim? Eu já disputei vários estaduais pelo país, Série D do Brasileiro, né? Campeonatos Brasileiros de Série D e Série C, Copa do Brasil, várias, Copa do Nordeste, várias. Um campeonato da 2ª divisão lá no Nordeste. E hoje o meu desejo hoje é abrir mercado em divisões maiores do futebol brasileiro. Série B de bola, né? Série A. Série A, Série A do brasileiro. Um dia. Não
atualmente não é mais o meu desejo ir para fora do país. É permanecer aqui, Fazer abrir um mercado, aqui. fazer uma carreira aqui, abrindo um mercado numa Série B ou Série A do Campeonato Brasileiro, em equipes que tem a tradição, que tem a torcida, que tenha muita camisa, Sim. que goste de treinador que joga para frente, que joga Sim. sem medo, que joga para vencer, que joga um futebol agradável, que a torcida gosta de ver. Eu fui torcedor antes de ser jogador e antes de ser treinador. E eu, particularmente, nunca gostei de ver jogo em time que só se defende. Sim. Já entra preocupado em não tomar gol, preocupado em não perder. O torcedor vai para o estádio, ele quer ver seu time jogar, ele quer jogada de linha de fundo, ele quer ver bola na trave, ele quer ver chance de gol. E quando ele não vê, ele começa a se incomodar e começa a se irritar. Eu também sou assim. Eu começo a me incomodar se meu time não consegue sair, não consegue jogar. Mas uma coisa que aí acontece muito, eu observo muito futebol, às vezes o treinador tem essa disposição que você tem, mas eu conversei com o Ticão, lembra do Ticão que foi campeão, não, foi vice da Libertadores para o Atlético? Sim. Agora ele faz trabalho com jogadores, ele é meio tipo mentor, assim, né? Ele faz trabalho de parte psicológica, atleta. Eu entrevistei ele um dia, ele falou assim para mim, cara, tudo bem, o técnico pode até querer um time ofensivo, mas tem jogador que se esconde e não quer jogar. Tipo, o cara não quer, para não ser vaiado, ele falou que ele fazia isso. Em muitos jogos ele se escondia. Então eu não vou me expor aqui para não levar uma vaia, por medo da vaia. Como trabalhar isso também? Porque você falou que é um time ofensivo, mas às vezes o cara no campo ali, eu já vi muito treinador mandando os caras ir para frente e os caras lá atrás, recuando. Como é que faz daí para... Você, como comandante da equipe, tem que detectar isso e substituir o jogador. Troca. Isso é psicológico, é a personalidade do jogador. E o grande problema que... Aí é atleta profissional, que eu falo atletas, não é só de futebol. Um grande problema que eu percebo chama-se medo. O atleta tem medo de se expor. Ele tem medo de aparecer em determinadas situações. E aí é muito mais fácil você recuar, você jogar para trás, você ficar acuado, você se desfazer da bola, do que você tomar a iniciativa, ir para cima, ser agressivo, ser ofensivo. Medo. E isso eu trabalho muito com o jogador. Não é qualidade. Porque se o atleta tem qualidade para fazer grandes jogadas no dia a dia do treinamento, ele tem que conseguir fazer no jogo também. Isso é uma grande coisa. Né? Como lidar com essa questão do leão de treino? Assim, o cara, você olha o treino, putz, esse cara... O leão de treino é psicológico, o jogador é bom, ele mostrou qualidade, ele sabe fazer, por que no jogo não faz? Medo de errar, medo de ser cobrado, medo da torcida. Resume-se em medo, você tem que trabalhar o medo. Equipes que têm psicólogo esportivo é excelente nesse campo, nessa área, para trabalhar o medo do jogador, para fazer com que eles tenham confiança, porque o técnico fala muito em confiança, né? Passar confiança para o atleta, dar liberdade para ele jogar, mas se o atleta tiver medo, não adianta ter confiança, ele não tem confiança. O atleta que tem confiança não tem medo, e o que tem medo não tem confiança, né? Então, isso tem que ser trabalhado com o atleta, e se você não consegue esse retorno, infelizmente, tem que dar oportunidade para outro. É por isso que existem atletas que ganham 1 milhão por mês, que chegam em seleções, que chegam em patamares altíssimos, e tem atleta que, às vezes, com muito potencial, não sai da regiãozinha onde ele joga. Muitas vezes é esse efeito psicológico chamado medo. Medo, e acontece porque muito. Porque bom ele já mostrou que é. Exatamente. Até porque se ele chegou, você sabe, você tá vendo no dia a dia, né? Você sabe como é que o cara desenvolve ali no treino. Você percebe, né? Consegue ver quem tem qualidade, quem que não tem, quem que vai... E às vezes um jogador que é mediano, mas ele tem a psicológico melhor, ele vai longe. Eu acredito que nesse caso o trabalho psicológico é o mais importante. Você sabe aquele aluno que vai fazer uma prova e na hora dá branco? Sim. Tem muito isso, né? E ele é muito inteligente, ele vai bem no dia a dia da sala de aula e chega na prova e não rende, não anda, não vai. Sim. É trabalho mental, cara, é psicológico. Corrige assim, porque vai dar certo. E às vezes eu vejo assim, como é que é num clube, por exemplo, você tá lá no treinamento, você vê, o cara foi pro jogo, puta, não rendeu. Aí no treino volta, tá bem, tá beleza, tá maravilha, o cara tá rendendo. É mental. Mas aí o que que você qual é o teu como treinador, como é que você desenvolve aí para tentar mudar isso, que o cara consiga no jogo desenvolver? Tentar passar a confiança que ele não tem para jogar, tirar esse medo que ele aparentemente apresenta na hora do jogo.
através de conversa, individual. Não é coletivo. Uhum. Chama após o treinamento, senta, conversa. Às vezes o treinador acaba sendo mais importante, com todo respeito ao profissional psicólogo, mas tá ele ouvindo a mesma frase de um psicólogo ou ouvindo a mesma frase de um treinador, inconscientemente ele vai dar mais importância ao que o treinador falou, porque é o treinador que escala ele. Que vai colocar ele para jogar. Né? Então é importante a gente ter esse conhecimento, e nesse ponto eu vou citar o Fernando Diniz, que é psicólogo. Sim. Ele, além de técnico, ele é psicólogo. É psicólogo? Ele o Diniz é psicólogo. E ele sabe muito bem trabalhar essas situações. Né? Então, é bom ter esse conhecimento. Eu procurei me especializar, apesar de não ter a pós-graduação, mas eu estudei muito psicologia esportiva, estudo muito gestão de pessoas, a área de fisiologia, que eu fui fisiologista, né? Dei aula de fisiologia na faculdade. Eu conheço a parte física, fisiológica do jogador. E isso me ajuda muito também a ter a tranquilidade, que eu disse anteriormente, para poder fazer as escolhas para colocar em campo. Uma coisa curiosa, não sei se cada um tem sua forma de trabalhar, né? Mas como é que é a posição do goleiro, tá? Do goleiro. Quem você define junto com o preparador de goleiro, quem é o goleiro titular, ou, digamos assim, está na dúvida lá, conta muito isso, porque a posição do goleiro é diferente, né? Embora você observe, né? Tem muitas vezes tem a colaboração do treinador de goleiro ali na decisão de manter. Eu vejo na seleção, assim, a gente vê muito que o Alisson está jogando muito por causa do Taffarel tá ali, entendeu? Não que ele não esteja bem, mas assim, dá para ver que há uma coloca esse aqui que vai, entendeu? Eu não posso responder pelos outros. Sim. Né? Como é que você trabalha? Pelos outros treinadores. Eu tenho que responder por mim. O que eu faço nas equipes onde eu trabalho. O goleiro, eu escuto muito a opinião do preparador de goleiro. No entanto, a decisão final sempre foi minha. Uhum. E sempre vai ser minha. Do jeito que não for, não é meu trabalho dele. Porque vai estourar onde depois, se não der certo? Sim. No treinador. Sim. Se o time não ganhar, se o goleiro falhar, se o time não corresponder, o primeiro a ir embora é o treinador, não é o goleiro. Sim. Não é o treinador de goleiro. Né? Então, a última palavra, a última decisão é minha. Mas você, Ângelo, é o meu preparador de goleiro atual. Sim. Eu vou ouvir a sua opinião. Pô, esse cara tá bem por isso, isso e isso. Desses 3, eu colocaria esse para jogar. Eu vou analisar. Uhum. Porra, tem razão. Então é ele que vai jogar. Mas é uma posição diferente, né? Assim, uma posição diferente. Então eu escuto muito. Não, apesar de ser diferente, eu escuto muito o auxiliar técnico para escalar os 11 jogadores, os 10 de linha. Na sua opinião, pô, lateral direito, esse ou esse? O zagueiro, quem jogaria pela esquerda mais? O zagueiro canhoto aqui, esse ou esse jogador? Professor, esse. Eu vou analisar a situação, quais os argumentos, quais os motivos, e aí eu tomo a minha decisão de quem eu coloco. Então, vamos fazer uma pergunta para entender a profissão do treinador. Assim. Você lembra que teve o falecido Mário Sérgio Pontes de Paiva? Sim, ele jogou no Grêmio muito tempo, bom jogador. Ele que formou aquele time que foi campeão em 2001, ele que formou o brasileiro lá do Atlético e tal. Acompanhei ele muito como jogador. O cara é bom jogador, né, tudo. E assim, mas uma coisa que ele tava no Corinthians, quando ele foi treinar o Corinthians em 90, 95, 94, acho que era, 93. Ele foi suspenso uma vez lá, levou cartão. Naquele tempo não tinha expulsão, mas ele foi suspenso. Ele começou a ver jogo lá de cima. Tá? Não mais no banco de reserva. O cara se acostumou e gostou de ver do lado de cima. Porque ele vê de outra forma, né? Vê lá de cima. É diferente. O que eu pergunto é o seguinte: o Odair Hellmann, agora que está no Atlético, ele foi expulso num jogo do Atlético. E ele viu de algum lugar lá do Atlético, lá de cima, no camarote. E não sei como, não sei se é permitido, acho que não é permitido passar informação, mas de qualquer forma a informação chegou no banco, que não foi o... não é permitido, mas chega. Mas chega. Tem. E o que é o seguinte, ele conseguiu ver coisas lá de cima que eu acho que ele não ia conseguir ver lá de baixo. Sem dúvida. E o que você acha disso? Assim, como é que é, eu digo assim, trabalhar ali embaixo, você não tem a visão, né, ampla do que está acontecendo. E o cara que está lá em cima tem.
Tipo, como é que é isso? A gente não pode, infelizmente, estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Mas seria muito interessante você assistir o jogo de cima e estar lá embaixo para dar o recado passar rapidamente. a instrução, né? Porque o problema é esse, lá em cima você não consegue dar a instrução que você queria dar. O problema é, às vezes, alertar o jogador, aqui, mais pro lado, fecha esse espaço, chama o seu colega aqui para jogar mais próximo de você. Até essa informação chegar pro jogador, se não for você na beira do campo, demora demais e aí você já tomou o gol de repente. Mas será que não deve dar um desespero também do treinador? Por exemplo, vamos supor, se eu estivesse do lado de cima, tava vendo diferente, sabe aquela coisa? Você ter, o bom é você ter alguém de sua extrema confiança lá em cima, que tem uma visão boa de jogo e que passe as informações para você. Porque senão, você deve... Lá de cima você olha, mas pro treinador eu ainda acho, ainda é melhor estar na beira do campo para orientar. Sim. E hoje, né, você é fã da Seleção 82, né? Sim. Tempo do Tele Santana, tempo que o técnico tinha que ficar dentro tinha que ficar no banco de reserva sentado, não podia nem levantar. Essa é uma prisão, né? Era baixo no negócio. Era pior do que hoje ainda, melhor assistir lá de cima. Agora não, agora tem. E teve um tempo que na área técnica tinha um tempo para ficar, né? Agora não, você pode ficar todo, né? Os 90 minutos, o acréscimo lá na beira naquela área técnica. Você não podia nem ficar um tempo, era um tempo determinado lá, né? Isso, agora pode. Tá melhorando, melhorou bastante. Tá evoluindo. Nesse sentido melhorou. Mas e como é que é? Eu queria perguntar uma coisa. Como é que é quando você tá com o... você falou do auxiliar, né? Como é que é essa troca de ideias ali no banco de reserva, assim? Pô, vocês estão lá vendo o jogo, aí, pô... Como é que é, assim, tipo, vocês comentam, falam, pô, isso aqui... Sim, como é que funciona os auxiliares que trabalham comigo, atualmente eu tenho um auxiliar que é fixo, né, que é o Cristiano Bassoli. Sim, grande Cristiano Bassoli, abraço pra ele. Abraço. Quando ele não pode, aí tem outros profissionais que já trabalharam comigo e aí eu faço o convite a eles, né. Isso quando eu consigo levar para os clubes. Tem clube que você vai que não... Já tem estrutura montada. Já tem, e aí ou você aceita ir sozinho ou eles contratam outro. E aí a decisão é minha, de aceitar ou não, né? Mas, e aí você se adapta ao auxiliar que tem na casa, né? Mas você conheceu o Cristiano Bassoli num clube ou já conhecia ele antes? Porque às vezes você trabalhou com ele em algum lugar... O Cristiano foi meu aluno na faculdade de Educação Física. Ele fazia graduação em Educação Física na Uniandrade. E a primeira oportunidade que ele teve comigo foi quando eu era coordenador do Paraná Clube, lá no Ninho da Gralha, no CT. Ele foi participar, ele foi contratado por mim para ser avaliador. Ele começou no setor de avaliação do Paraná Clube. Época que o Paraná ainda era Série A de brasileiro, tava bem. Era outro nível, né? Maior. Isso. Tudo funcionava muito bem lá dentro do CT. E o Cristiano ele era avaliador. Trabalhava no setor de avaliação. Depois, ele acabou sendo técnico de algumas equipes fora do Paraná. E em 2019 eu convidei ele para fazer parte da minha comissão no Altos, que foi exatamente naquela competição em que a gente subiu da Série D para a Série C do Brasileiro. O Cristiano fazia parte dessa comissão. Legal. Mas como é que... Então, no caso do Cristiano, que é uma pessoa que você tem, né, mais contato, que é o nome de sua confiança, vocês... como é que é, assim, durante os 90 minutos ali, como é que é o trabalho de vocês, assim... até pela questão da visão que vocês têm ali, vocês estão junto ali, né? Eu assisto um jogo, ele assiste o mesmo jogo, às vezes vendo outras coisas que eu não estou vendo. Entendeu? Ele tem total liberdade de encostar ao meu lado e falar, professor, aquele lado esquerdo ali não está funcionando. Que às vezes nosso jogador ali não está bem, o time adversário está forçando demais a bola aérea. Vamos orientar aqui. Então, eles têm liberdade de chegar a encostar. Sugerir uma alteração. Aí... Mesma coisa do goleiro, no caso, né? A última decisão, a decisão final é sempre minha. Sim. Mas eu escuto o auxiliar. Professor, não é melhor a gente trocar aqui, fazer uma alteração? Vamos defender mais aqui, tá perigoso, ou vamos atacar, vamos forçar mais para tentar ganhar o jogo. Eu analiso a situação, isso durante o jogo, bola rolando, né? Normal. E analiso a situação e tem que ser rápida a decisão, né? Porque às vezes a gente perde tempo na hora de decidir e acaba não dando mais para fazer aquilo que foi recomendado, ou às vezes a gente acaba tomando gol antes de tomar a decisão, né? E acaba perdendo uma partida por causa disso. Mas eu escuto muito o auxiliar, sim, e a decisão final daí é minha, dentro da partida. No dia a dia de treinamento também é a mesma coisa. Que legal, assim, é um trabalho que é conjunto, na verdade, né? Tem que ter, né? Não dá para
sozinho a gente não consegue... E a gente tem o auxiliar técnico, o auxiliar da preparação física. Se fosse o pessoal gravando aqui, a gente não tava aqui, né? Pô, exato. O analista de desempenho, né, que faz análise do adversário e também da nossa equipe. O scout, né, que hoje a gente chama de analista de desempenho. Interessante. E, professor, que conselho, assim, que você, como da sua experiência, daria para quem tem a vontade de seguir na carreira de treinador de futebol, assim, assim, porque tem gente que hoje tem muita vontade, às vezes, de repente, até a tua passagem você chegou a ser jogador, né, de futebol, tudo, mas acabou não indo além, né, mas Sim. achou uma forma de continuar ali, né, no futebol que você tanto queria. Mas eu atuei como jogador de futebol até os 22 anos. Com 22, eu cheguei à decisão de parar. Não foi por lesão, foi por opção. Eu tinha vontade de estar num time grande e estava em times considerados pequenos, sem estrutura. E o desânimo chegou. Não estava jogando ainda. E aí eu prestei vestibular. Você precisava de um você lá, para te motivar. Precisava do professor Fernando lá para poder dar uma motivada. Algumas orientações que eu dou hoje eu não tive na época que eu era jogador. Talvez se tivesse, teria ido mais longe como atleta. Talvez não, a gente não sabe. Mas eu tive a felicidade de passar na Universidade Federal do Paraná, que é muito concorrido. Sim. E aí foi o momento em que eu decidi abandonar a carreira de futebol. E eu falei, então agora... eu vou ser treinador. Comecei desde os 22, de 22 para 23 anos de idade. Sim. Foi quando eu parei de jogar, aos 22. Eu já tinha em mente que eu ia prestar vestibular, passar em educação física, não para ser professor, para ser treinador de futebol. Já focado nisso. Já foi para isso. Quando perguntava na faculdade, né, aqueles professores... calouro, primeiro mês de aula ali, é natural, né? Os professores perguntar, e você, quando se formar, vai querer fazer o quê? Tá fazendo educação física por quê? Eu ergui o bracinho lá e respondia, eu tô me preparando para ser treinador de futebol. Agora uma pergunta, então, aproveitando, né? Você acha que tem alguém na tua turma lá, que tem vários que depois vão para arbitragem. Mas será que o cara nasce com vontade? Não, eu quero ser árbitro. Não sei. Não sei te responder, mas eu tenho... Porque eu quero ser técnico, quero ser jogador, beleza. Mas será que alguém nasce? Não, eu quero ser árbitro, cara. Não sei, mas eu tenho colega de sala da época da Federal lá, que é árbitro de futebol. Sim. Amigo, né, pessoal. Por isso que eu tô perguntando. Não sei, cara. Porque eu nunca vi alguém falar assim, não, eu quero ser árbitro. Não sei te responder, mas eu quero tinha... estudar para ser árbitro. Não. Duas convicções na minha vida que eu sempre tive. Desde pequeno eu queria ser jogador. Cheguei a ser profissionalizado, mas daí não jogava, né? Ficava naquele grupo, sabe esse que nós conversamos anteriormente? Sim. Que não é relacionado, não joga, fica naqueles largados, entre aspas. E aí desmotivou, desanimei, parei, mas era 2 objetivos na minha vida: ser jogador de futebol, cheguei até um ponto, parei, e depois ser treinador de futebol, que eu sou até hoje e agora vai até o final da vida. Legal. E como é que é hoje para um clube de futebol? Como é que funciona? A gente tem a fase do olheiro, né? O cara tinha que ir lá em loco observar o jogador, né? O cara tinha que... vou contratar um cara, manda o cara lá observar, né? Depois teve a fase da fita VHS, o cara manda a fita VHS para poder... com os melhores momentos. Tem a fase do DVD. Isso. E hoje, a rede social tá muito forte, você consegue informação dos caras em todo lugar. Sim. Como é que funciona na hora de você... Até, claro, como... algum clube deve ter isso, que você vai recomendar um jogador ou vai indicar alguém dentro da condição financeira do clube. Como é que você faz essa análise hoje, assim? Hoje está muito mais fácil de fazer essa análise. Antigamente você tinha que viajar, ia com um caderninho, uma agenda, anotar lá as características do jogador, né, o desempenho dele em campo. Hoje você abre o celular, não é nem computador, mas né, você abre o celular e tem tudo na mão ali. E o que a gente faz atualmente para contratar um jogador é analisar números. Mais do que DVD. Mais do que ver melhores momentos. A gente... com o DVD o cara edita lá. Se os números forem bons e você ainda quer uma confirmação extra do atleta, assista um jogo inteiro dele, 90 minutos, e não precisa ir ao vivo.
Porque hoje na internet você tem tudo gravado. Ainda você mais... volta, pega, os jogos ficam gravados, você digita lá, procura, acha a partida, assiste, monitora o atleta, vê se ele tem vários jogos no ano, e é isso que a gente faz para contratar jogador. Quando não é jogador, por exemplo, que já trabalhou comigo, que daí eu conheço o dia a dia do atleta, Sim. eu só indico para a diretoria, falo, ó, eu quero esse jogador, desde que se encaixe no perfil financeiro do clube, que o clube tenha condição para pagar, a gente traz. E se não é analisado muito, os números que o atleta tem, quantidade de jogos, né? As partidas que ele fez, aí sim vai analisar se foram partidas boas ou não. E se o clube tem a condição de contratar. É importante ter um atleta de confiança ali dentro, ali, um cara que... como é que porque assim, não confiança, tipo, não é um X9 de entregar coisas. Digo assim, é um cara que... Não, esse aqui, eu sei que ele vai me ajudar a coordenar a coisa ali dentro, entendeu? Sim. É importante, mas não é fundamental. Uhum. É importante ter um atleta de confiança? Mas sabe o que é mais importante? É você conquistar a confiança dos outros, todos os atletas que estão naquele elenco. Se eu tenho 26 jogadores no elenco, indiquei 2 que são da minha confiança. Uhum. Eu prefiro ganhar a confiança dos outros 24 ou não ter aqueles 2, né? Não ter aqueles 2 da minha confiança trazido e conquistar a confiança de todos os 26 que estejam no elenco. Então eu não faço questão de ter o atleta da minha confiança. Eu procuro fazer isso em todos os lugares por onde eu passo. Fazer com que as pessoas, com o discurso, com a forma que eu trato as pessoas e principalmente o que eu faço no dia a dia. Porque o importante Sim. não é o que você fala, é o que você faz. Porque às vezes o professor fala uma coisa e faz outra. Não, eu falo uma coisa e faço a mesma. Faço a mesma, Ou eu nem falo, eu só faço. Só faça, né? A gente brinca assim, né? Só faça, vai lá e faz. Vai lá e faz. E eu procuro fazer coisas no dia a dia que ganhem a confiança dos jogadores. E isso é mais importante do que você contratar jogador de confiança. Sim, bacana. Tá quase encerrando, professor, aqui, mas é uma coisa que é interessante, essa questão do treinador de futebol, né? A gente tá falando muito sobre a carreira e tal. E como é que faz hoje para o treinador, você até comentou já que você atualiza pelos jogos que você assiste, né? Sim. Pela forma que você consegue assistir tudo, né? Mas como é que funciona, por exemplo, para você, no teu dia a dia ali, o que você costuma assistir além do teu time? Porque é o tempo todo olhando futebol, né? Basicamente, né? Como é que é quando você tá no hotel lá onde você mora, quando você tá num outro clube? Como é que o que você costuma fazer, né, para ser cada vez melhor como treinador, assim? Véspera de jogo, geralmente, eu penso só no meu time. Nem no adversário. Eu já estudei o adversário durante a semana. A gente faz a minha preleção, né? Às vezes a pessoa tem curiosidade, né? A preleção de jogo. A minha preleção de jogo tem 2 partes sempre. Sim. Uma é durante a semana, não é no dia do jogo. Porque véspera de jogo é igual véspera de prova. Sim. Se você deixar tudo para véspera, não sai nada. O atleta não acostuma, ele não assimila. Vai ser pior, vai causar uma confusão na cabeça do cara, né? É o aluno que estuda tudo, não estudou a semana inteira. Aí um dia antes ele quer estudar tudo. Vai chegar na hora, não vai dar certo, vai dar confusão. Então a minha preleção tem 2 partes. Uma é durante a semana, que a gente estuda o adversário. Passo tudo que eu conseguir trazer, não eu, a comissão conseguir trazer do adversário, passa como joga, os cuidados que a gente tem que ter, né? Os pontos fortes do adversário, os pontos fracos do adversário, se tem algum atleta de destaque, como é o treinador, a característica, né? Como que eles jogam em casa e fora. Tudo isso a gente fala para eles na minha preleção, né? Na primeira parte da preleção. A segunda parte da preleção, ela é véspera de jogo ou no dia do jogo. Às vezes, meia hora antes de sair do hotel para ir para o estádio, que é o que eu prefiro. Logo após o almoço. Mas o que é falado nesse momento ali, nesse momento final ali? Porque... Aí, nesse momento final, tem diversos treinadores, né? De várias formas. No seu caso? Assim. No meu caso, eu falo só da nossa equipe. Já não falo mais do adversário. Já falei do adversário. Eu falo da nossa equipe. Como a gente deve se comportar, de que forma que a gente tem que jogar. E, principalmente, não ter medo. E você usa, professor, aquelas técnicas assim, por exemplo, que antigamente
falaram mal do time, botava no vestiário, no jornalzão, aqui que eu tô falando de vocês, pô, vamos deixar. Como é que funciona isso, assim? Ou então falando que, tô falando que já vão passar por cima. Isso ainda funciona ainda para mexer com em algumas vezes funciona, mas isso é não, mais... no jornal mais isso assim, isso é falado mais no vestiário, na boca do túnel, sabe? Imediatamente assim, ali, né, imediatamente no início do jogo, sabe? Às vezes fala para dar aquela ligada a mais no atleta, né? Vocês vão deixar os caras fazer o que eles falaram. Então, isso acontece. Tá, mas não é o mais importante. O mais importante é tudo que você fez durante a semana, a análise que você fez do adversário e como você preparou o seu time para jogar aquela partida. E como é que é? Claro que você não vai falar nem mal nem bem, né? Mas os jogadores hoje, eles no momento... hoje é muito rede social, né? Antigamente eles se conversam, assim, os jogadores hoje em dia... Porque antigamente era, né? Eles tinham que se conversar, né? Porque não tinha rede social. Hoje em dia eles são muito mais na deles, assim, tipo, no dia a dia, no café da manhã, por exemplo, se conversam, porque isso aqui tá o tempo todo, né? Assim, eles têm... Conversam, sim. Inclusive alguns pelo WhatsApp. Mas filha acontece, tá em casa, mas é isso que eu ia perguntar, na comunicação. Como é que é? Pai, eu tô aqui na sala. Como é que é a comunicação deles? Eles conversam pelo WhatsApp, às vezes. Então... Mas tem os momentos, eles conversam sim, conversam muito, inclusive, né? Eles têm muito tempo disponível, né? Para poder ficar usando rede social ou em relacionamento. Eu mesmo me policio bastante em alguns momentos de não levar o celular. Não levar o celular, né? Por exemplo, importante. eu estou na concentração. Já reparei, porque você não tá, eu já vejo que você não está online ali, já sei como é que é. O celular não tá nem no meu bolso agora, entendeu? Sim. Tá guardado. Sim. Eu vou mexer nele depois. E em alguns momentos eu faço isso. Por exemplo, quando eu tô concentrado no hotel, véspera de jogo, né? Eu desço pro refeitório. Na hora das refeições, o celular não desce junto. Não desce. É o que é hora de alimentação, ele fica fica no quarto do hotel, exatamente para não dar aquela coceirinha de você querer mexer na hora que está se alimentando. Então, em alguns momentos, quando eu entro no vestiário para iniciar o treinamento durante a semana, dia a dia de treino, eu cheguei um momento em que eu estou tirando minha roupa particular, colocando o uniforme do clube, eu já não mexo mais no celular. Que daí já... Eu deixo o celular guardado e eu só vou olhar ele, o que tem, alguma informação importante, depois que terminou o treinamento, a hora que eu já estiver liberado. Eu não mexo. Então, tem alguns momentos do meu dia em que eu não utilizo o celular. Sim, eu acho que o atleta é bem importante também, né? A gente orienta, mas eles têm liberdade. Hoje em dia, os fones, né, no ouvido e tal... O proibir não é o caminho. Proibir não é o caminho. É dar liberdade, faz parte de hoje, né? Mas ajustar esse controle. Ajustar o controle, exatamente. Bom, legal, professor. Estamos chegando ao final aqui. Mas agradeço a tua participação aqui no Comando Talks, uma honra recebê-lo aqui, pô, fiquei muito feliz, a gente fica muito feliz, nós da Comando News, aqui o pessoal do Estúdio Versa, aqui o Marcelo Scuti, também todo o pessoal que aqui é a MS Produções Artísticas, né, várias bandas aqui, né, que produzem, né, que tocam aqui, muito legal. E perguntar para finalizar, o senhor gosta de música? O que tem? Eu gosto, sim, mas eu sou mais adepto às músicas mais calmas, né? Músicas mais tranquilas. Por exemplo? Pode falar. Eu gosto muito do Roupa Nova, as nacionais, né? Roupa Nova, o Roupa Nova, como não, pô. E essas... Eu também gosto. Até não só Roupa Nova, né? Mas a época do Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, Titãs, né? Então, são várias... Isso, são vários tipos diferentes, né? Isso falando de músicas nacionais, né? Sim. MPB também eu gosto bastante. Eu gosto da música mais tranquila, que me acalma, me dá tranquilidade, me deixa muito mais à vontade, assim, para tomar minhas decisões. Eu gosto. Interessante esse negócio da música que você falou, você falou Roupa Nova, né? E o que você falou depois? Roupa Nova? Engenheiros do Havaí, Legião Urbana, esses... Mas eu lembrei de alguma outra... MPBs mais antigos. Roupa Nova, cara. Então, é uma música de motivar. Roupa Nova toca o tema da vitória, né? Sim. Então, eu acho que assim, quando você tá na corrida, eu corro, né? Eu uso muito o tema da vitória aí pra ouvir, assim, pra dar um gás. Tem muita gente que usa na corrida, né? Então, quando eu corro, eu não corro ouvindo música. Mas assim, depende do dia, depende do momento. Também tem horas que eu gosto de ouvir minha passada, ver o meu momento. Você sabe que durante as minhas corridas, eu procuro mentalizar e eu coloco minhas ideias em ordem. Ajuda, né? Até o dia a dia de trabalho. Me ajuda. Na hora da corrida, eu consigo organizar minha semana correndo. Legal.
correndo. Isso e o xadrez? O xadrez me dá a concentração, né, que precisa. Você e o técnico do Chelsea usa o xadrez para... O técnico do Chelsea também. O xadrez eu jogo diariamente. É. Tem um momento, tem a hora para sentar e analisar, analisar os lances. Tá tendo? Sim, sempre eu tenho. Eu tenho um tempinho pro xadrez sempre. Então, beleza. Obrigado, professor Toné. Obrigado a todos que acompanharam aqui mais uma edição do Comando Talks. Obrigado a todos aqui no estúdio. E até o próximo episódio, pessoal. Valeu. Valeu, um abraço. Valeu.